Olá! Vamos juntos mergulhar em uma das narrativas mais fundamentais e, sem dúvida, épicas de todos os tempos, o livro de Gênesis. Ele não é só uma coleção de histórias antigas, não. Ele é o alicerce, sabe? O ponto de partida que dá o tom para tudo que vem depois. Vamos desvendar alguns de seus mistérios e entender por que ele continua tão importante até hoje. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui, com essa frase que é tão conhecida, mas ao mesmo tempo tão poderosa. É uma declaração de poder, de criação, um começo absoluto que define o palco para toda a história que está prestes a se desenrolar. Então, para começar, a gente vai olhar para o início de tudo. Veremos uma criação que é descrita como perfeita, mas que, de uma forma bem surpreendente, já nos apresenta um mistério, um verdadeiro enigma que aparece logo nos primeiros versículos. Olha que incrível a profundidade que a gente já encontra nas 3 primeiras palavras do texto original em hebraico. Bereshit não fala de um começo qualquer, mas do princípio de todos os princípios. Bara é um verbo especial, significa criar a partir do nada, algo que só Deus pode fazer. E Elohim, que é um termo no plural, já sugere ali desde a primeira frase a Trindade em ação. E o resultado dessa ação inicial? Um universo perfeito, maravilhoso. A obra de Deus é descrita como algo impecável, uma harmonia completa, um cosmo lindo e organizado, exatamente como a gente esperaria de um Criador perfeito. Mas aí, no versículo seguinte, o cenário muda de uma forma drástica. A Terra, que fazia parte daquela criação perfeita, agora é descrita como sem forma e vazia. A palavra original em hebraico, reia, dá a entender que ela se tornou assim. A grande questão é, como é que a gente saiu da perfeição e chegou no caos? Pois é, essa é a pergunta que intriga muitos estudiosos da Bíblia. O que pode ter acontecido entre a criação original perfeita e esse estado de ruína descrito logo em seguida? Existe uma teoria bem interessante que tenta preencher essa lacuna de tempo. Essa é a chamada teoria do intervalo. Ela sugere que um evento catastrófico aconteceu ali. Primeiro, a expressão sem forma e vazia aparece em outras partes da Bíblia ligada à ideia de julgamento divino. Então, essa interpretação propõe que a rebelião de Lúcifer e a sua expulsão em direção à Terra causaram essa destruição. Para alguns, isso não só explicaria uma origem para o mal antes de Adão, como também tentaria harmonizar a narrativa bíblica com a existência de fósseis e datações geológicas de milhões de anos antes da recriação em 6 dias que a gente conhece. Bom, depois da restauração da Terra e da criação da humanidade, a narrativa avança para o seu primeiro grande conflito, o momento trágico, a queda da graça. É interessante notar que a tentação não acontece de uma vez só. Ela é um processo, com estágios bem definidos. Primeiro, vem a dúvida sobre o que Deus disse. Depois, a dúvida sobre a bondade de Deus. Isso vai levando à incredulidade e, por fim, o resultado é a desobediência. É um padrão que, infelizmente, a gente vê se repetir muitas vezes. E esse momento da queda nos leva a um conceito teológico fundamental, o paralelo entre os dois Adões. A desobediência do primeiro Adão trouxe o pecado e a morte para a humanidade. Mas, em contraponto, a obediência do último Adão, que é Cristo, trouxe a chance da justificação e da vida. É como se uma falha trágica encontrasse sua redenção perfeita, um tema-chave em toda a Bíblia. A desobediência de Adão, como a gente viu, começou uma espiral de corrupção que foi se alastrando. A resposta divina para isso foi drástica, um verdadeiro reinício para o mundo. No meio de um mundo que tinha se perdido completamente na maldade, surge uma exceção, Noé. A descrição dele é poderosa. Ele não era apenas justo, mas alguém que andava com Deus. Era essa relação próxima, essa intimidade, que fez dele o escolhido para preservar a vida em meio a um julgamento em escala global. Só que nem mesmo o dilúvio conseguiu resolver a raiz do problema, que era o pecado no coração humano. Logo depois, na história da Torre de Babel, vemos a humanidade se unindo de novo em rebelião e orgulho contra Deus. Ficou claro que a solução precisaria ser outra, algo muito mais profundo do que um reinício físico do planeta. E isso leva a uma mudança de estratégia. Diante dessa falha contínua da humanidade, a estratégia divina muda de foco. Em vez de lidar com todos de uma vez, agora o plano se concentra em um homem e na sua família. É o começo da era, da promessa feita aos patriarcas.
E esse homem é Abraão, chamado aos 75 anos de idade. Dá para imaginar a fé que foi necessária para ele largar tudo, sua terra, seus parentes, sua segurança, numa idade já avançada, para seguir uma promessa em direção a um lugar que ele nem sabia onde era. É um ato de confiança extraordinário que se torna a semente de uma nova nação. Então, a jornada dessa promessa começa com Abraão. Depois ela passa para o seu filho Isaque, que nasceu de forma milagrosa. E de Isaque vai para Jacó, cujos 12 filhos se tornam os pais das 12 tribos de Israel. A promessa vai sendo passada fielmente de geração em geração. A história de Jacó tem um ponto de virada espetacular. Aquela noite em que ele literalmente luta com Deus. E não é só uma briga física, é uma batalha espiritual que transforma a identidade dele. Ele deixa de ser Jacó, o enganador, para se tornar Israel, que significa aquele que luta com Deus. Isso marca um novo destino para ele e para todos os seus descendentes. Certo, a família de Israel agora existe, mas como ela vai se transformar naquela grande nação da promessa? A parte final de Gênesis nos leva para um lugar inesperado para responder a essa pergunta: o Egito. E aqui entra a história de José, que é um dos arcos mais dramáticos e emocionantes do livro. Pensa na jornada dele. O filho querido do pai, mas rejeitado e traído pelos irmãos. Ele é vendido, sofre injustiças, vai da cova ao palácio. E no fim, ele é exaltado a uma posição de poder de onde ele consegue não só salvar sua família, mas o mundo daquela época, da fome. É uma figura que muitos veem como um prenúncio de uma história de redenção ainda maior. 70. Esse é o número. Apenas 70 pessoas. É com esse pequeno clã que a família de Israel entra no Egito. É um número pequeno, mas é o ponto de partida. É a semente a partir da qual uma nação inteira vai florescer nos séculos seguintes. E é assim que o livro de Gênesis termina. Não é um ponto final, sabe? É mais como uma reticências. A família está salva, está no Egito, e a promessa de Deus continua de pé, mas ainda longe de se cumprir totalmente. Eles estão no lugar certo para o próximo e emocionante capítulo de sua história. A família está segura por enquanto, mas o Egito não é a terra prometida. E a pergunta que fica no ar é: como esse pequeno grupo de 70 pessoas vai sair de lá, se tornar uma nação poderosa e reivindicar a sua herança? Bom, essa já é a história que o livro de Êxodo vai começar a nos contar.